Olá, mais um vídeo teórico. Vamos falar um pouquinho mais sobre o pranayama, como eu fiz na semana passada. Bandas e mudras que a gente está praticando bastante nesse ciclo, eu vou deixar para a semana que vem, porque os bandas e mudras têm tudo a ver com o tema do próximo ciclo, o erotismo. Dessa vez eu vou me atentar ao pranayama. Diferente de como a gente está fazendo aqui nesse programa de práticas, que a gente tem separado pranayamas numa única prática, uma prática mais com asanas, uma outra prática com mais bandas e mudras. Na realidade, tudo isso anda junto, né? Quando a gente pratica o pranayama, a gente está numa postura de yoga. E durante o pranayama se aplica os 3 bandas. Então, tudo isso está integrado. Mas, didaticamente, a gente acaba separando até para que não seja informação demais. Então, a gente tem praticado o pranayama murcha, que eu vou falar um pouquinho mais hoje, e é aplicado nele os bandas e mudras. Eu estou deixando com que eles apareçam de uma maneira um pouco mais natural. A gente, durante o murcha, faz a chave do queixo. A gente aproxima o queixo do peito, Jalandhara Bandha. Mas também se aplica Mula Bandha, se aplica Uddiyana Bandha. Só que se a gente vai colocando muitos desses detalhes, a respiração acaba se bloqueando, a gente acaba gerando tensões. E o que a gente está fazendo como estruturar a postura ereta de uma maneira mais relaxada, mais confortável. Para estruturar a, a postura ereta, acaba se aplicando uma certa sustentação pélvica, musculatura pélvica. Acaba se aplicando um pouco de recolhimento abdominal, mesmo com a respiração livre, ou seja, Uddiyana Mudra, que é quando a gente deixa o abdômen mais recolhido para dentro e para cima, as costelas um pouco mais alargadas, mesmo com a respiração contínua. Mas essa sucção abdominal, essa sucção pélvica, deve ser feito numa certa sutileza para não bloquear a respiração. Essa profundidade vai sendo alcançada naturalmente, espontaneamente. Por isso que eu acabo nem falando tanto sobre isso, para não interferir o ritmo, o fluxo natural. Então a gente vai se familiarizando com o pranayama, a gente vai se familiarizando com a respiração, a gente vai se familiarizando com essas pressões internas para que esse estado de tribandas acontecendo ao mesmo tempo vá sendo apresentados, manifestados mais naturalmente. Bom, eu vou trazer um pouco da teoria do que está escrito na literatura do yoga para a gente ver que tudo isso que eu estou falando aqui está escrito. Então, a gente vai fazer uma breve leitura juntos, como a gente tem feito. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou ampliar um pouquinho mais. Espero que vocês estejam vendo de uma maneira nítida. E eu vou começar a leitura aqui. Então, é o mesmo livro que a gente tem usado, A Essência do Hatha Yoga, tradução por Alicia Souto, onde tem dentro dele o Hatha Pradipika, o Geranda Samhita e o Goraksha Shataka. Aí
ele começa falando que no Hatha Pradipika, asanas e kriyas são preparações para o pranayama. O texto assinala detalhadamente os pré-requisitos para a prática, como a estação do ano mais indicada, a escolha de um lugar adequado, as características do local para a prática e a alimentação apropriada. Fazendo um parênteses aqui, o Dr. Bolli uma vez comentou, quando alguém perguntou para ele: o quanto o senhor acha que a gente deve, qual a quantidade de comida que é mais adequada? E aí ele mencionou que a quantidade de comida é aquela que não interfere na sua respiração, não prejudica a sua respiração, não limita a sua respiração. Eu achei essa resposta muito interessante, muito interessante. Continuando a leitura aqui. Recomenda começar a prática do pranayama no outono ou na primavera. Fala também da regulação da dieta e indica uma lista de alimentos. Segundo o Geranda Samhita, um pré-requisito fundamental é a purificação dos nadis, que pode ser de dois tipos. Samano Nadi Shuddhi, que inclui a utilização de bija mantras, mantras sementes. Vou fazer um outro parênteses aqui. Na nossa prática matinal, a gente tem recitado o mantra como uma preparação para a prática, uma preparação da nossa mente para a prática. Por quê? Porque quando a gente recita o mantra, a gente obstrui a passagem do ar e faz com que a respiração se torne um pouco mais lenta. E quando a gente deixa a respiração mais lenta, o nosso estado mental também se estabiliza um pouco mais. Então a gente prepara a respiração, a gente prepara a mente numa recitação de mantra. O mantra é como se fosse um tipo de pranayama, dizendo assim, né? Porque deixa a respiração mais lenta. E Nirmano Nadi Shuddhi, que consiste de processos de purificação ou satkarmas, que são os kriyas, como eu fiz num dos vídeos anteriores. O Hatha Pradipika assim descreve: quando os nadis estão purificados, Maruta, ar, entra em Shushumna facilmente. Isso leva à estabilidade da mente, o que chama Manomani. O Shiva Samhita indica a prática de 20 ciclos de pranayama, 3 ou 4 vezes por dia, durante 2 meses, para purificar os nadis. Então, quando a gente tem feito nas práticas dedicadas ao pranayama, a gente tem repetido alguns ciclos do murcha. E cada vez mais a gente tem aumentado esses ciclos. E quanto mais a gente vai fazendo esses ciclos, né, mais a gente vai sentindo os efeitos. E eu tenho dito que, durante essas repetições, se a gente entrar num certo descompasso da respiração, se a gente se atrapalhar um pouquinho, a gente deve voltar para a etapa anterior. Voltar a perceber a respiração de um jeito natural e aos poucos ir interferindo nela e avançando em cada etapa do pranayama. Então, não só repetir os ciclos, mas repetir essa prática, né? Ele fala durante 2 meses, essa constância vai fazendo com que a gente vá se aperfeiçoando nessa técnica também. E está sendo muito interessante fazer isso. Muito bem. Aí fala um pouco dos efeitos do pranayama, eu achei bem interessante, eu quero trazer aqui.
Patanjali explica que pranayama é praticado para libertar a mente de pensamentos egoístas, que impedem a apreciação da realidade e para prepará-la para dharana, ou concentração. É um pouco... é bem claro, né, que quando a gente pratica um pranayama, a gente traz a mente para um foco e isso acaba trazendo uma concentração. O Hatha Pradipika nos diz que o pranayama purifica o corpo, substituindo em alguns casos os kriyas, mas seu maior efeito é sobre a mente. Faz uma apologia afirmando que, conceitualmente, o Hatha Yoga é o próprio pranayama. Um parênteses aqui. A gente percebe que nas nossas práticas, então a gente está praticando um asana. O asana, ele não é só uma postura do corpo. Ele é uma postura do corpo que envolve a respiração, que envolve os bandhas e mudras. Como eu disse, está tudo integrado. Então, essa respiração prolongada, lenta, prazerosa, tranquila, completamente envolvida com as musculaturas internas, contrações internas, tudo isso é o próprio Hatha Yoga. Então, deixa eu retomar aqui, o texto estabelece a relação entre a respiração e a atividade da mente. Se a respiração estiver rápida, a mente estará agitada. Se a respiração estiver lenta, a mente se acalmará. Para controlar a mente, deve-se controlar a respiração. É muito claro, né, esse efeito da mente com a respiração. O prana não circula pelos nadis, aqueles caminhos, né, que a gente falou em outros vídeos. O prana não circula pelos nadis enquanto estes estiverem bloqueados por impurezas, pedindo que se alcance o estado controlado da mente, chamado Unmani Bhava. Talvez eu esteja recitando esses nomes em sânscrito de uma maneira muito errada. Alguns eu já ouvi e consigo repetir da maneira como eu ouvi, outros nem tanto assim. Então, me desculpem se essas minhas recitações estão sendo de uma maneira errada. Quando os nadis estiverem purificados, poderemos controlar a respiração por muito tempo. Portanto, o pranayama deve ser praticado assiduamente para limpar as impurezas de Sushumna Nadi, o canal central. Então, talvez a gente não sinta muita facilidade em deixar a respiração prolongada, lenta, por conta de impurezas, de acordo aqui com o texto. Mas a solução não é parar de praticar, é praticar ainda mais. Com a prática do pranayama adequado, Yukta Pranayama, uma pessoa liberta-se das enfermidades produzidas pelas perturbações de vata, ou ar, como soluços, asma, tosse, diferentes tipos de dor, etc. Os textos afirmam que o controle da respiração deverá ser alcançado gradativamente, referindo-se à sua prática da seguinte forma. Então, a gente tem visto, né, que as nossas práticas têm sido a conquista do pranayama tem sido feita de uma maneira gradativa. Por quê? Ele fala aqui, o praticante deve dominar sua respiração como faz o domador com os animais selvagens. Então, é de uma maneira bem cuidadosa. A prática prudente do pranayama elimina todas as enfermidades. E a imprudente desencadeia todo tipo de doença. Então, veja bem, né? É muito delicado
né, essa prática. A gente sabe, se a gente atropela a respiração, corre atrás dela ou anda na frente dela, como eu tenho falado nas práticas, ao invés de andar de mãos dadas com ela, a gente pode sentir muita ansiedade, isso pode acelerar a nossa respiração, isso pode ter um efeito muito perturbador, não só na mente, mas no nosso sistema nervoso, no nosso sistema físico, né, como um todo. Cada etapa do pranayama, puraka, kumbhaka, rechaka, deve ser praticada com moderação. Então, a inspiração, a pausa, a expiração, dessa maneira prolongada, lenta, tudo isso deve ser praticado com moderação. A prática adequada, yukta, do pranayama, conduz à purificação dos nadis, nadi shuddhi, cujos sintomas são corpo magro, luz no rosto, maior capacidade para reter a respiração por um longo tempo, maior fogo gástrico, audição dos sons que são produzidos internamente e bem-estar. Muito bem. Então, essa é uma breve leitura que eu trouxe de curiosidades que aparecem nos textos, como que é a linguagem do yoga sobre tudo isso que a gente tem falado aqui. E aí, como a gente tem praticado Murcha, eu resolvi trazer a forma como ele aparece nos textos. E ele aparece de formas diferentes no Hatha Pradipika e no Goraksha Shataka. No Hatha Pradipika é exatamente como a gente tem praticado. Ao final de Puraka, ao final daquela inspiração prolongada, o praticante deve adotar firme Jalandhara-bandha, a chave de queixo, e expirar lentamente. Esse é conhecido como Murchana. Leva à perda de consciência e dá prazer. É isso que ele coloca no texto. E aí vem um comentário da Alicia Souto sobre esse texto. Murcha significa perda da consciência. Neste pranayama, não se desfaz Jalandhara-bandha na expiração. E isso produz estupor. Os efeitos de que se fala são produzidos somente quando a prática é contínua e se faz um número elevado de vezes. Então, está aí a importância da gente estar repetindo e repetindo essas práticas. Muito bem. E aí eu vou trazer aqui o que fala o outro texto. Na verdade, eu vou trazer o que fala do Granda Samhita. Murcha, havendo realizado o kumbhaka, a pausa, confortavelmente, retrair a mente de todos os objetos e fixá-la no espaço entre as sobrancelhas. Produz o estupor da mente e outorga felicidade. Assim, unindo-se manas, a atenção, com Atman, obtém-se certamente a bênção do yoga. A atenção a Atman é esse ser que é difícil nomear, mas é um pouco daquela identidade anônima que a gente às vezes fala aqui, é desse ser que ele se refere. E aí vem um comentário da Alicia Souto. Murcha significa perda da consciência. A técnica no Hatha Pradipika é diferente. Indica não desfazer Jalandhara-bandha na expiração, né, no Hatha Pradipika.
A perda da consciência exclui as perturbações sensoriais e libera a mente de pensamentos. Considera-se no Hatha Pradipika que a perda da consciência é uma ajuda para a meditação. A técnica do Geranda Samhita é fazer Kumbhaka, a pausa, com a mente fixa em Brumadhya. Brumadhya Drishti, né, que é esse ponto entre as sobrancelhas. Livre de todos os objetos. É uma forma sutil de Shambhavi Mudra, em que se envolve o Kumbhaka. Então, é isso. É uma técnica diferente que aparece no Geranda Samhita. A gente treinou a técnica que aparece no Hatha Pradipika. Então, eu quis trazer um pouco a importância da gente estar praticando, dedicando um tempo para praticar o pranayama dessa maneira, de uma maneira gradativa, de uma maneira moderada, se familiarizando aos poucos com a sua respiração, com os movimentos do seu corpo, com aquilo que você sente enquanto você respira. Espero que com esse vídeo você se motive a praticar cada vez um pouco mais, para a gente ir aperfeiçoando essas técnicas e sentindo os efeitos dela a partir das repetições. Então, eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Muito obrigada.